Então, eu vou passar agora para a Mariana, vou pedir para ela que ela mesmo faça a apresentação dela, que como eu disse anteriormente, nós nos conhecemos por aqui, né? Então, eu vou pedir que ela se apresente o professor Flávio, e já agradecendo, assim, imensamente a boa vontade de vocês de estar com a gente nessa tarde. Então, para quem não me conhece, eu sou professora do Departamento de Química, estou lá há 2 anos e atuo na área de ensino de Química. O meu interesse pelos mapas, ele começou desde a minha graduação, comecei a usar os mapas em diferentes disciplinas, e depois isso foi inserido na minha pós, que foi justamente no grupo do professor Flávio, lá na USP, e eu, durante o mestrado e doutorado, usei os mapas de maneiras diversas na minha pesquisa, e atualmente eu tenho inserido um pouquinho dos mapas nas minhas disciplinas e algumas práticas aqui na UFLA. Eu vou falar no segundo momento, agora o Flávio vai começar a apresentação. Gostaria de agradecer o convite da Sayonara e de todo o pessoal da organização, agradecer o Flávio por ter aceitado o convite de participar também. Eu acho que o próprio Flávio pode se apresentar resumidamente. Bom, boa tarde a todos. Estou vendo aqui 183 pessoas e aumentando, estou ficando nervoso, porque acho que eu nunca falei para tanta gente assim. Novos tempos. Então, eu agradeço o convite de vocês, espero contribuir de alguma forma. Eu sou professor do Instituto de Química da USP e também trabalho na área de ensino de Química. Minha pesquisa é voltada para o ensino superior, com aprendizado de conceitos químicos, e os mapas entraram, né, na minha pesquisa já há um bom tempo, né, desde os primeiros orientandos, e entrou como instrumento de pesquisa inicialmente, e depois também usei, né, tem alguns exemplos de uso em disciplinas. Não trabalho só com mapas conceituais, né, até tem colegas lá que são bem mais experts nisso, que trabalham dedicadamente só a esse tema, mas uso bastante e já trabalhei tanto com metodologia para análise de mapa conceitual, né, como um instrumento para verificar o conhecimento dos alunos, né. O que eu combinei com a Mariana foi fazer uma apresentação inicial, onde imagino que tem bastante gente aqui, imagino que muitos já conheçam alguma coisa de mapas, acredito que outros não conheçam nada, então eu peguei a ideia de, vamos pelo início, né, apresentar para vocês o que é mapa. Então é uma apresentação, vamos dizer, bem introdutória mesmo, sobre as partes que compõem o mapa conceitual, um pouquinho de onde ele surgiu, e apenas mostrar, não tenho como nem apresentar o programa em si agora, porque senão vai levar muito tempo, mas mostrar para vocês que existe um recurso computacional gratuito e muito simples, que permite para a gente usar e fazer facilmente mapas conceituais, tá? Eu vou começar aqui, iniciando a apresentação. Então, já inicio... bom, isso tudo eu já combinei com a Mariana, que vai ficar disponível para vocês, tá? Tem até slides a mais aqui, depois eu mostro para vocês, coisa que eu nem vou falar, mas vou deixar como material de consulta para vocês. O meu e-mail está aqui, por qualquer contato, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu começo mostrando o que é um mapa conceitual. Um exemplo de um mapa conceitual, e eu peguei um mapa conceitual feito por um aluno, tá? Não exatamente um grande, como a gente gosta de chamar na área, mapeador, né? Um expert mapeador. Um aluno, no caso é um aluno de Química, é de um trabalho de pesquisa de 94, publicado no Journal of Chemical Education, e eu só estou aqui para ilustrar, não vou falar desse trabalho, simplesmente para vocês ligarem a cara à pessoa, né? Então, o que é um mapa conceitual? É um diagrama para representar conhecimento. Essa é a definição mais básica de um mapa conceitual, tá? Então, como o nome diz, ele é formado por conceitos, e os conceitos são apresentados em caixas. Pode ser uma caixa retangular, quadrada, com qualquer formato, né? E então ele tem uma disposição bidimensional onde você arruma conceitos, você dispõe nesse espaço bidimensional desses conceitos. E o que acontece? Acontece que a gente faz as ligações entre os conceitos, né, mostrando como os conceitos se relacionam.
né? Então, é um diagrama que mostra, dentro de um determinado contexto, como se estabelecem relações conceituais, né? Então, daí para vocês entenderem o meu interesse, quer dizer, como eu procuro trabalhar com a pesquisa em aprendizado conceitual, me interessa saber as relações conceituais que são feitas, por exemplo, pelos estudantes, né? Enfim, pelos aprendentes. Então, aqui você tem um aluno, começou pelo conceito principal aqui, que ele chamou de símbolo químico, diz que pode representar um átomo, pode representar um elemento, o átomo é a unidade básica dos elementos, e aí vai, e ele vai formulando, tá? Bom, então, esse é um exemplo de mapa conceitual, tá? Eu vou passar agora por todas essas partes que compõem o mapa conceitual, mas antes eu vou fazer um breve histórico. Quem criou mapas conceituais foi Joseph Novak, que era pesquisador já aposentado, professor aposentado da Cornell University, e ele criou isso em 1974. O Novak ainda é vivo, embora esteja, acho que, já quase batendo os 90 anos, e ele se baseou, né, esse instrumento, a gente entende o mapa conceitual como um instrumento baseado numa teoria de aprendizado, que é a teoria de aprendizagem significativa do Ausubel. O pessoal que é de ensino ou de educação conhece, né, não vou entrar aqui na teoria, mas é uma teoria que justamente foi desenvolvida, inclusive o Novak foi colaborador do Ausubel e das edições mais importantes e divulgadas do livro de teoria de aprendizagem significativa, né, Psicologia da Aprendizagem, que na verdade é o título do livro. Ele é coautor junto com o Ausubel. Nessa teoria, né, leva muito a sério, quer dizer, é muito importante e central nessa teoria o conhecimento prévio do estudante, aquilo que o estudante já sabe. E ela considera que você só tem uma aprendizagem efetiva, que é conhecida como aprendizagem significativa, se o estudante fizer uma conexão significativa, uma conexão forte entre o que ele já sabe e o novo, vamos dizer, pedaço, um novo fragmento, uma nova ideia, né? Um novo conhecimento que a ele é apresentado. Então, aí você começa a perceber como essa teoria dá suporte a esse instrumento que vai surgindo. Quando o Novak criou isso, ele tinha um problema muito claro na mão. Qual instrumento que ele usava para descobrir o que os alunos sabiam? Ele trabalhava principalmente com ensino de ciências, biologia principalmente, então ele pegava crianças, estudantes em várias idades, e pegava alunos de diferentes idades, ou alunos ao longo do tempo, principalmente, e entrevistava os alunos sobre temas científicos, como flor, fotossíntese, vida, célula, né? E essas entrevistas que ele ia coletando e gravando, né, em tape, depois ele tinha que transcrever tudo aquilo. Ele tinha longos textos. Como é que eu vou analisar isso? Aí ele pensou em transformar aqueles textos, que eram as transcrições das falas dos alunos, em diagramas desse tipo, né, que são os mapas conceituais. Então, aí ele começou com esse desenho, separando nesses textos os conceitos que os alunos se referiam e fazendo ligações, mostrando frases, né, criando frases que mostravam como esses conceitos são relacionados por aqueles estudantes. Bom, esse instrumento surgiu, essa teoria, até anos 90, principalmente, ela era muito comentada, principalmente na área de ensino de ciências, mas os mapas sempre foram muito difíceis de fazer no papel. Mas não é muito difícil, eu quero vender o mapa, então não vou dizer que é muito difícil. Mas você faz um papel, refaz, apaga, escreve, sempre... Até que nos anos 2000, o Alberto Canhas, que é um engenheiro de computação, de formação, e pertence ao Instituto para Homem-Máquina, acho que é Cognição Homem-Máquina, seria a tradução do IHMC, isso. Não, é um Instituto de Pesquisa da Flórida. E o Canhas criou, junto, né, com o auxílio do Novak, um programa, que é esse que depois eu vou deixar a dica para vocês, que é o CMAP Tools, né? O site está aqui. E esse programa mudou a vida de mapas conceituais porque ficou muito mais fácil fazer e isso deu um grande boom, né? Existe, então, no mundo, a cada 2 anos, uma conferência internacional de mapas conceituais, e mapas conceituais têm sido utilizados, claro, principalmente na educação, mas também até em empresas, com relação ao conhecimento da empresa, conhecimento de fazeres, de saberes dentro de uma organização qualquer.
e esse pessoal se reúne a cada 2 anos. Então, tem até um site com os resultados de pesquisa, etc. Bom, vamos lá, rapidinho aqui, tentando entrar aqui em cada item do mapa, eu quero apresentar com vocês com o mapa conceitual, tá? Então, esses mapas que eu vou apresentar para vocês, eu fiz nesse programa que eu vou apresentar, vocês vão ver que tem um layout bem razoável. E aí, o que você faz? Você faz um mapa de conceitos, né? Mas o que são conceitos? Pela própria teoria da aprendizagem significativa, que o Novo aqui é um dos desenvolvedores também, do ponto de vista teórico, conceitos, eles vão considerar, uma definição bem simples, regularidades ou padrões que são percebidos em eventos, né, acontecimentos ou objetos, coisas. Qualquer conceito pode ser marcado com o quê? Com uma palavra, né? Geralmente, essa palavra é um substantivo, né? Ou seja, o conceito é um rótulo, né? Também um conceito pode ser um símbolo, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Pode ser um conceito mais concreto, um conceito mais abstrato, né? Mas no mapa, o que vai acontecer? O conceito vai ser marcado, é uma palavra ou pouquíssimas palavras, 2, 3 no máximo, que denominam uma ideia, né? Uma regularidade, um padrão que é um objeto, um evento, alguma coisa, né? Os mapas, para ser um mapa conceitual, isso é um aspecto muito importante, porque eu posso fazer conexões entre conceitos e não dizer qual é a natureza dessa conexão. Para dizer a natureza da conexão, eu preciso usar a ideia de frase de ligação. Então, a Foucault, se não tem frase de ligação, e são essas palavras entre os conceitos, você não tem um mapa conceitual, tá? Então, isso não é um mapa conceitual se não tiver a frase de ligação. A frase de ligação é a parte mais difícil da construção do mapa conceitual, porque uma característica desse diagrama é ser sintético. Então, você tem que sintetizar uma ideia, e às vezes é uma ideia bem genérica, bem abrangente, bem profunda, em poucas palavras, uma frase, né? Então, essa construção não é fácil. A gente leva tempo para aprender, o aluno também leva tempo para aprender. Mas a frase de ligação, como frase, exige a presença de verbos, tá? Então, porque o verbo vai denotar a ação que você tem entre o conceito A e o conceito B, tá? Eu sei que está um pouquinho rápido aí, pessoal, mas é para apresentar e depois a gente poder discutir, tá? Essas frases, elas são escritas em cima das setas, então, que unem os conceitos. Um detalhe, né? Essas frases de ligações, e aí, para quem é da área de ciências, física principalmente, química também, pode ser equação matemática, né? Então, aqui eu pus um exemplo, aqui, uma relação entre força magnética e campo magnético, você pode expressar que é aquela equação. Mas sempre o pessoal que trabalha com mapa conceitual chama atenção aí. Cuidado, professor, com isso. Por quê? Decorar fórmula é aquilo que os alunos mais estão acostumados a fazer, né? E a gente sabe, da experiência de todo mundo, que uma fórmula decorada não significa uma fórmula compreendida. Então, ele pode pôr no seu né? A fórmula pode estar correta, mas não quer dizer que ele saiba o que significa isso. Então, a gente sempre faz essa ressalva, né? E aí a gente chega, né, falando de conceito e frase de ligação, a gente define o que é a unidade semântica, a unidade de significado, a unidade menor de um mapa conceitual, que é o que nós chamamos de proposição, que é a união de 2 conceitos por uma frase de ligação, certo? Então, isso é a proposição. É na proposição que a gente percebe o nível de compreensão do aluno, se é uma proposição firme, correta, ela pode estar incorreta, ela pode não fazer sentido, e pode não fazer sentido por 2 razões, porque o aluno não conhece o conceito, não entende aquela área, né, aquele contexto todo, ele não compreendeu aquilo completamente, ou ela pode estar incorreta também porque ele não é um bom mapeador. Fazer mapa requer tempo. Professor? Oi. Professor Flávio, sim. Até a gente não combinou, mas aqui normalmente a gente tem o hábito de colocar as perguntas à medida que elas surgem. Pode legal, assim? Por favor, pode. Desculpa, eu andei ligando então, aqui, fui falando. Aqui. Pode, vamos lá. Porque eu fiquei preocupado com o tempo aqui, mas vamos lá.
Tá. Nem sempre as ligações são verbais. Ele pergunta se isso está correto. Então, essa é uma questão boa. Vamos lá. No ponto de vista formal de um bom mapa conceitual, o verbo é muito importante, tá? Então, agora, você vai encontrar algum mapa em que alguém, por alguma razão, não colocou um verbo, você pode encontrar. Acho que até tenho algum exemplo aqui, tá? Mas vamos guardar aqui de imediato que sim, o verbo é importante, porque a ideia é você ter uma frase de ligação. E essa, claro, que bom, na língua portuguesa, o que eu me lembro do colégio é que, na verdade, oração é que exige verbo, né? Você pode ter uma frase não verbal. Acho que eu estou correto nisso, não sei. Mas a frase de ligação se exige o verbo, tá? Agora, nós vamos chegar num ponto de falar também, principalmente no começo dos seus mapas, fiquem bem livres para fazer, não sejam tão exigentes com vocês. E aí vocês chegam lá, tá? Então, quem vai fazer mapa, não consegui achar, tá bom, pode até deixar em branco, depois você vai voltar. Um mapa, quando a gente faz, ele é uma coisa que nunca está pronta, porque o nosso conhecimento também nunca está terminado, né? A gente pode falar assim, fica até bonito. Tem mais perguntas aí? Não, pode seguir. Tá. Sim. Então tá, aí é o que eu estava falando. Tudo bem, vocês podem me interromper, por favor, interrompam, eu esqueci de perguntar isso antes. Bom, vamos lá. A proposição, então, é que a gente vai... ela é importante, por exemplo, quando você está avaliando, usando o mapa para avaliar aluno, conhecimento do aluno, é exatamente saber se ele não conseguiu fazer porque ele não entendeu, ou ele não conseguiu fazer, muitas vezes, porque ele não sabe, ele está aprendendo a fazer mapa conceitual. Então, claro que qualquer um sugere que quando as pessoas estão aprendendo a fazer mapas conceituais, elas comecem por aquilo que elas já é mais conhecido, aquilo que elas têm mais familiaridade. Por exemplo, no caso de vocês, professores, vocês podem começar a fazer mapas sobre trechos, perguntas das disciplinas de vocês, né? São esquemas até bem sintéticos que podem talvez ajudar num sumário de uma aula, alguma coisa assim, tá? Bom, seguindo aqui, ó, eu vou dar um exemplo de uma proposição, né? Eu pego aqui, eu gosto desse exemplo, de uma proposição ruim, aqui, e uma proposição boa. Então, por que o céu é azul, né? O fenômeno que explica o céu ser azul é um fenômeno da física conhecido como espalhamento de luz. Então, vamos dizer, uma frase, né, que vai estar num livro, uma frase assim: o céu é azul em razão do espalhamento de luz. Vamos pensar aqui, alguém que está começando com mapas conceituais pode pensar em fazer a sua proposição sobre isso. Ele pode pensar, bom, céu é um substantivo, é um conceito. Azul, é uma cor, é um adjetivo sobre o céu, mas azul pode ser um conceito também, eu vou marcar aqui. Espalhamento da luz. Aí o que aconteceu? Eu escrevi assim, ó, céu é azul em razão do espalhamento da luz. Bom, por que isso não é uma boa proposição? Porque se a gente tiver um mapa assim, nós vamos ter um mapa enorme. E ele vai ficar complicado. Um bom mapa conceitual, ele também é conciso. A Mariana vai até dar risada aqui, porque eu obriguei ela a fazer mapas muito grandes, né? Mas tinha razão para isso. Na verdade, um mapa muito grande, ele começa mais a atrapalhar. Então, é legal a gente ter delimitações para os mapas, ter poucos conceitos. Eu vou dar umas dicas aqui logo nos próximos slides. Então, como eu posso converter essa proposição, que é praticamente uma frase, né? Quase cada palavra aqui como um elemento, né, do mapa, numa proposição boa? Vou considerar azul do céu como um conceito, espalhamento da luz, um fenômeno, um outro conceito. Então, azul do céu ocorre devido ao espalhamento da luz, né? Um bom critério para você saber se fez uma boa proposição é o seguinte: leia a proposição isolada do mapa e, se ela fizer sentido, você tem uma boa proposição. Se eu escrevo céu é azul, tá, tudo bem, faz sentido, é uma afirmação. Mas se eu vou ler azul em razão do espalhamento, já não está fazendo sentido. Quando eu vou ler espalhamento da luz, então,
né? Então, a proposição tem que ser autoconsistente, ela é a unidade semântica, ela tem que dar significado ao leitor. Então, vamos lá. Pode seguir. Tá, ok. São frequentes, muitas vezes quando a gente está começando, são frequentes palavras desse tipo, ó. Palavras simples assim. São, pode ser, pertence, depende, tem. Bom, geralmente essas palavras aqui, ó, veja que tem, ou, de, dá, né? Já não são nem verbos aqui. São frases pobres, né? Então, veja, é comum no começo a gente começar usando frases, né, palavras aqui que não vão dar proposições pobres. Aqui eu estou chamando a atenção só para tomar cuidado. Vamos procurar, a gente pode fazer. Não é para colocar um texto muito grande na frase de ligação. De novo, o objetivo do mapa é ser bem sintético, mas você escreve uma frase aqui, né? Algo que tenha sentido e evite palavras isoladas dessa natureza. O verbo ser, pode ser, ou depende, né? E principalmente artigos, coisas sem o verbo aqui, tá bom? Então, estou dando uma rápida. Aqui eu estou mostrando já um mapa grandão, né? Maior. E aqui eu quero, com isso, mostrar um outro elemento importante do mapa conceitual, que é a ligação cruzada. Mas antes de mostrar o que é uma ligação cruzada, deixa eu mostrar o que é esse mapa aqui. Esse mapa foi feito por 3 professores da área de ciências, não me lembro de que país, é um país de língua espanhola, sobre o tema energia. É o professor de Química, Física e Biologia tentando montar uma unidade temática para o ensino médio sobre energia. E eles fizeram um mapa, e aqui olha, eu quero mostrar várias coisas interessantes nesse mapa. Primeiro, percebam que você tem cores, né? E você pode usar esse recurso, cores, formas, principalmente com esse programa do CIMEP que eu vou indicar, para fazer mapas bem interessantes. Aqui eu coloquei essas cores para mostrar que eu tenho em azul, ou no amarelo, ou no verde, partes distintas desse mapa. São 3 ramos do mapa, né? Então, energia ele é definido como uma propriedade dos corpos. Bom, podemos discutir se essa definição está muito correta ou muito precisa, tá? Mas tem alguma relação com a propriedade dos corpos ou estado dos corpos, eu acho que seria mais interessante, né? Embora ele vai colocar para cá algumas citações nesse sentido, né? Energia deve estar relacionada com mudança e energia está relacionada com um recurso, tá? Então, veja que eles começam a desenhar o currículo deles como 3 aspectos importantes a eles desenvolverem sobre energia, tá? E aí continua, eu não vou ler tudo, tá? Mas eu coloquei, veja, com cores mais fortes, aquelas ideias, aqueles conceitos que são mais gerais, né? São mais amplos, tá? Então, propriedade dos corpos, mudança e recurso. E aí eu vou passando para cores mais claras, aqueles conceitos mais específicos, por exemplo, energia química, energia térmica, velocidade, altura, né, relacionada à energia potencial, velocidade e energia cinética. Então, eu vou colocando, são o que a gente chama de conceitos mais específicos. Essa também é uma característica importante dos mapas conceituais. Os conceitos mais gerais vêm mais no topo, o conceito central, aquele que dá origem a tudo, é o primeiro, depois ele vai abrindo para ramos, que são os conceitos mais gerais. E no fim você tem conceitos mais específicos ou até exemplos, tá ok? Então, vocês percebem aqui, né, olha, até que tem bastante elementos nesse mapa, mas ele não está complicado, ele está bem interessante, porque ele parte para 3 ramos principais, tá? Esses ramos vão se diferenciando, né, segundo a teoria que dá a base, os conceitos vão se diferenciando de mais gerais a mais específicos, quando você vai caminhando aqui embaixo no mapa, tá? Vocês podem observar que existem algumas setas, eu não falei antes. Geralmente a gente fala para sempre colocar setas para indicar, né? Mas o programa, quando você tem um conceito em cima e outro embaixo, a leitura já é sempre de cima para baixo. Então, ele automaticamente não põe seta, a não ser que você queira que ele coloque, tá? Agora, quando eu vou daqui para cá, eu preciso dizer que eu leio transferência explica a transformação.
Quem montou o mapa, pode não estar tão claro para a gente, mas para quem montou, está claro aqui, né? Que é daqui para cá que eu tenho que ler essa proposição. Então, ele marca isso aqui, marcando uma seta, tá? Agora, chegamos aqui à ligação cruzada. O que é? Bom, eu espero que vocês estejam vendo essas linhas pontilhadas em vermelho, que eu fiz questão de marcar mais, tá? O que é uma ligação cruzada? É a ligação que pega uma parte do mapa, um ramo, né? Um determinado aspecto desse conteúdo, e vai unir a outro lá longe, do outro lado do mapa, tá? Isso é ligação cruzada. A ligação cruzada, de acordo com a teoria, a tese que está por trás do instrumento, ela denota uma compreensão mais profunda, uma compreensão mais integrada daquele conhecimento, inclusive até diz, né, o autor, que o aluno, quando faz isso, ele está demonstrando criatividade, ele está mostrando uma relação dentro daquele contexto, mas de aspectos que estão isolados. Então, ele serve para ver ligações. Imaginem vocês que os professores estão seguindo suas aulas com esse mapa orientando, o professor que está dizendo, por exemplo, sobre energia eólica, pode relembrar que ela é um tipo de energia cinética, que talvez outro professor esteja tratando. Então, esse é um exemplo do que pode servir, tá? Muito bem. E, por final, um outro aspecto, não, tem mais um ainda, né? Mas um outro aspecto importante dos mapas é a estrutura, o que a gente chama de estrutura hierárquica. A teoria que está por trás do mapa conceitual, né, da aprendizagem significativa, ela considera que há uma diferença entre conceitos gerais, que são até, às vezes, são chamados de princípios, que estruturam, ideias mais gerais, que estruturam aquele conhecimento. Então, o mapa tem uma hierarquia, como eu já comentei naquele anterior. Você tem um conceito mais geral que vai se diferenciando para conceitos mais específicos. Aqui eu peguei um mapa de estrutura e função celular. Como ele é um mapa descritivo, veja que ele até tem umas palavras muito simples aqui, né? Bom, tudo bem, foi feito assim. Ele vai descrevendo, né, as organelas, os componentes de uma célula e até a sua função no final. Veja que a função de cada organela, cada constituinte, ficou na última linha, né, no nível mais específico, enquanto que os outros, os conteúdos todos vão para níveis mais gerais. Então, assim, os mapas, inclusive, muitos autores chamam de mapas novaquianos, né, do Novak por excelência, eles devem considerar a hierarquia do conhecimento. E aqui eu vou fazer um parênteses para você da minha experiência. Esse é o nível mais difícil da gente aprender quando a gente está fazendo o mapa, porque a gente precisa entender a estrutura hierárquica daquele conhecimento, naquele contexto que a gente está pensando. Isso significa que eu aprendo e eu sei muito sobre aquilo que eu estou falando, tá? Quer dizer, se teu aluno consegue fazer um mapa hierárquico, pô, ele chegou num nível muito interessante de conhecimento, tá? E eu preciso saber também fazer um mapa. O mapa eu considero como um gênero de escrita, um tipo de escrita distinta, né? Então, um gênero textual próprio, né? Então, olha o que acontece. No geral, os alunos não conseguem de imediato marcar bem e trabalhar bem essa função. É preciso tempo, tá bom? Mesmo vocês, se forem começar a fazer um mapa, vão começar a ter dificuldade, vão perceber que isso não é tão simples. Mas vocês podem começar pensando quais são os conceitos mais gerais, quais são as ideias mais abrangentes desse conceito que eu estou trabalhando, desse contexto que eu estou trabalhando aqui. E aí começam a estruturar o mapa de vocês, tá? Se a pessoa não fizer um mapa conceitual, hierárquico, ótimo, ela está fazendo um mapa conceitual. Tá? Eu já tive respostas de várias formas dos meus alunos. Muito bem. O último elemento importante de um mapa conceitual é a questão focal. Tá? A questão focal é o seguinte, a gente tem que pensar que o mapa é a resposta a uma pergunta. Porque senão, e eu vou confessar para vocês que eu já trabalhei assim, já comecei fazendo mapa assim, você começa a falar, vou fazer um mapa de um tema, então vou pegar um que eu já fiz, né? Equilíbrio químico.
Aí eu começo a fazer, dali a pouco eu chego num conceito, e às vezes não é só daquele tema, e aí eu começo a falar daquele conceito, e eu fujo, eu escapo do assunto, né? Então eu posso ter uma questão que pode ser até mais aberta, por exemplo, o que eu sei sobre equilíbrio químico? Equilíbrio químico para mim tá? Ou mais específica, né? Quais são as condições necessárias para um sistema estar em equilíbrio químico? Desculpem estar usando exemplos da química aqui, mas acho que vocês pegam a ideia, tá? Então, vejam, é importante ter uma pergunta para você fazer o seu mapa ou para você pedir para um aluno fazer o mapa. Essa é a questão focal, tá? Aqui nesse slide, eu só vou chamar a atenção porque você tem questões que podem ser mais descritivas também. Vou dar um exemplo aqui, né? O que é qualidade da educação? Então, ela leva um mapa mais descritivo, leva um mapa mais hierárquico, tá? Um mapa mais, vamos dizer, do princípio do mapa. Agora, existem perguntas, por exemplo, quais são os efeitos do aumento da qualidade na educação? Pode levar um mapa desse tipo. Isso já é uma novidade, é uma coisa mais recente, já dos anos 2000 para cá, que é o que a gente considera de mapas cíclicos. Eu não vou ficar dando detalhes nisso, pessoal, mas só para mostrar para vocês que o tipo de pergunta, veja, é um tipo de pergunta mais específico, é um tipo de pergunta que fala em consequência de uma coisa sobre a outra, então ela pode gerar um ciclo, onde você realmente tem uma ordem para ler as coisas, é uma ordem de causalidade. Isso foi percebido mais recentemente, e muitos trabalhos começaram a se dedicar a ver até onde chega essa ideia de mapa cíclico, tá bom? Mas isso é um parêntese que eu acho que para começar a gente vai pôr aqui, tá? Eu sugiro que vocês comecem por aqui, tá bom? Muito bem. Eu vou encerrando a minha parte aqui, rapidinho, só passando rápido o que não é mapa conceitual. Eu faço questão de sempre fazer isso para deixar bem claro. Mapa conceitual não é fluxograma, tá? Então, primeira coisa, porque as pessoas às vezes fazem por analogia. É uma espécie de fluxograma. Não, mapa conceitual não é fluxograma. A unidade semântica é a proposição. Ele não tem que ter uma ordem de início, fim, loopings, nada disso. Isso também não é um mapa conceitual, não tenho frase de ligação. Aqui é simplesmente o esquema de que produtos químicos eu tiro da água do mar. É simplesmente isso, tá? Mas eu não estou relacionando nada, a não ser que daqui eu tiro isso, eu tiro do cloreto de sódio, eu tiro essa substância, reagindo as duas eu chego nesse. Eu não estou fazendo um mapa conceitual aqui. Outra confusão muito grande que as pessoas fazem é com relação entre mapa mental e mapa conceitual. Mapa mental é um outro recurso, foi criado num outro contexto, é mais de organização, principalmente caindo em empresas, é muito usado em brainstorm. Acho um recurso bacana que dá para usar na educação, mas ele não tem, por exemplo, por trás, a teoria por trás de funcionamento do cérebro é extremamente furada, tá? Então, ele não tem uma boa teoria de suporte, mas é um organizador de conhecimento, tá? Vocês veem que é um mapa mental. Eu tenho um conceito central e eu vou ligando alguns, por exemplo, né, teorema de Pitágoras. Eu tenho essa definição, essa daqui, é um conjunto aqui de relações, e eu tenho o próprio Pitágoras, quem foi, etc. E no mapa mental o pessoal põe cor, figuras e etc, né? Mas eu não digo quais são as relações, é como uma árvore que vai abrindo, né? O mapa conceitual, alguns têm até uma cara de árvore, mas ele não é uma árvore, tá? E esse aqui também, esse é um exemplo de é até interessante eu dizer isso aqui, porque o próprio autor que usa esse conceito é o professor Marco Antônio Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um dos propagadores de mapas conceituais do Brasil, né, e da teoria da aprendizagem significativa. Ele, há 20 anos atrás, dizia que isso é um mapa conceitual. Nos últimos livros dele, ele retoma, ele tem um pós-escrito dizendo, não, pessoal, eu errei, isso não é um mapa conceitual, porque aqui não estão denotadas as relações entre os conceitos. Ele chama isso aqui de simplesmente um quadro sinótico. Se o professor, quem fez isso aqui, né, colocar relações conceituais, frases de ligação, aí sim eu posso considerar mapas conceituais, tá? Como um mapa conceitual. E esse aqui é um exemplo de onde a gente pode chegar, tá? Esse é um mapa feito com o programa que eu vou indicar aqui.
vocês veem que eu posso colocar figuras nesse programa, o CIMAP, eu posso um mapa abrir em outros, eu posso pendurar vídeos, textos, áudios. Aqui é, por exemplo, um mapa sobre pássaros, e tem os cantos dos pássaros, coisas da fisiologia dos pássaros estão colocadas no mapa. Então, você está tudo como caixinha, como clica HTML, pode salvar isso como HTML e colocar num site, por exemplo, tá? Eu achei que eu ia falar mais rápido, me desculpem, deixa eu sair daqui, e eu só vou mostrar para vocês que no site cimap.ihmc.us, tá? Vocês podem baixar o programa, tá? Que é desenvolvido pelo grupo do Alberto Canhas. Vocês vão ter lá o programa para qualquer sistema operacional. Tem um servidor que vocês podem colocar num servidor da UFA para trabalhar com os alunos de vocês. Tem para iPad e tem na nuvem também. Vocês podem trabalhar em nuvem. Tem aqui, o que é o mais interessante, é isso que eu quero mostrar. Tem uma parte de aprendizado. E nesse aprendizado vocês têm vídeos com o próprio Nova aqui Canhas, dizendo o que é conhecimento, qual a importância da questão focal. Quer dizer, vocês vão ter apresentações muito melhores que a minha, tá, pessoal? E vocês têm pequenos documentos, textos muito mais aprofundados, um texto muito importante sobre a teoria que está por trás dos mapas conceituais. Tudo isso vocês encontram aqui, né? E na parte de publicações também, tanto sobre o programa como publicações desse grupo na área de mapas conceituais e links para outros grupos, etc. Tinha uma questão só, que foi até respondida aqui no chat, mas, por favor, professor, se eu puder destacar, tá. Falou das ligações cruzadas ali, se eu puder explicar novamente o que é. Tá, o que a gente chama do crosslink, é aquela ligação que conectou mapas diferentes. Eu não vi a pergunta. Qual era a pergunta exatamente? Não, mas pediu só para repetir o que era a ligação cruzada. Eu acho que eu vou ter que mostrar isso aqui. Peraí, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu já mostro. Tem uma outra aqui, professor, enquanto o senhor chega aí. Tem uma pergunta. Em um mapa conceitual, todas as linhas interligando as palavras precisam ter relações entre esses objetos? As relações sobre elas? As linhas a gente escreve no meio das linhas, tá? Se você está fazendo um mapa no papel, você pode escrever em cima da linha, normalmente. E quando eu dou para os meus alunos, o primeiro que eles fazem é até no papel, às vezes, tá? Não tem problema. Você vai escrever aqui em cima, tá? Você pode colocar isso dentro de uma caixa, dentro de uma marca, mas a gente procura não dar um destaque maior com caixa para conceito e deixar a frase solta, tá bom? Acho que era nesse sentido, foi isso que eu entendi da pergunta. Tem que haver uma relação entre esses dois conceitos. Em que contexto? No contexto da questão focal, tá? Então, a questão focal é que dita qual o contexto em que eu estou trabalhando aqueles conceitos. Então, ela vai me dizer, aí eu vou escrever qual é essa relação. E para ser uma boa proposição, eu tenho que ler. Energia é um recurso. Tá bom, tá claro, eu entendi. Pode até não estar certo, do ponto de vista científico, tá? Mas eu entendi, é claro, tem clareza semântica, tudo bem, é uma proposição válida. Aí se você está usando ele para analisar, por exemplo, que alguma pessoa sabe, você pode dizer, não, mas isso está errado. Essa afirmação não está correta. Aí é uma outra história, tá? E a ligação cruzada são esses pontos vermelhos, essas linhas vermelhas aqui, ó, tracejadas. Ela vai ligar um ramo, né, uma parte do mapa, a outra parte que, ó, está distante. Por exemplo, aqui, degradação de energia. Quanto menor, será mais poupado. Bom, poupado o quê? Como recurso, né? É óbvio que você pega aqui essa proposição e fala, pô, mas não está muito legal, né? Quanto menor será mais poupado, né? Aqui está dizendo que recurso como tal precisa ser poupado. Aqui está claro. Aqui não parece tão claro. Mas vamos lá, pessoal. Vamos permitir certas liberdades aí poéticas, tá? Quando vocês, principalmente, estão aprendendo a fazer mapa, tá bom? Então, o que é importante, o que eu viria aqui como professor, se um aluno me entregasse esse mapa, pô, que legal, o cara percebeu que
quando ele está estudando as formas de transformação de energia, né, as diferentes formas de transformação, isso tem a ver com poupar recurso energético, poupar energia como recurso. Pô, esse aluno está fazendo uma ligação, um crosslink muito importante, é uma relação, por exemplo, muito importante, eu discuti isso, eu falei, ou eu nem falei, ele percebeu isso, né? Essa é a importância do crosslink. Deu para entender? Não sei se quem fez a pergunta. Sim. O professor, tem uma outra pergunta aqui do Wellison, ele pediu para falar um pouco o seguinte: a utilização do mapa conceitual para obter os melhores resultados, é melhor que ele seja uma tarefa, algo que eles vão construir à parte, ou mesmo em sala de aula, ou como uma ilustração da aula, uma explicação que vocês fazem em conjunto? Bom, você pode fazer das duas maneiras. A Mariana tem até um exemplo interessante de fazer um mapa em conjunto com os alunos, acho que ela vai apresentar agora, e você pode, veja, vamos falar um pouquinho da realidade que nós estamos, né? Imagina que você consegue fazer um mapa de algo muito importante. Na verdade, nós estamos tendo que trabalhar muito online, e isso eu acho que está exigindo de nós, como professores, pensar no que é realmente o essencial, né? Então, se a gente vai gravar uma aula, se a gente vai pôr um texto, se a gente vai pôr uma atividade para os alunos, a gente está tendo que pensar muito mais do que antes o que é essencial. Eu acho que o mapa ajuda nisso. Então, você pode construir um mapa para tentar mostrar essas relações essenciais, essa síntese, por exemplo, de um tópico que você está tratando, e você pode apresentar isso para os alunos. Você vai precisar que eles entendam um pouquinho dessas ideias do mapa para saber o que está explicando lá. Pode ser que você precise gravar uma explicação sobre esse mapa. É muito comum que a pessoa que faz o mapa, ela entende, mas quem está lendo, principalmente quando o mapa é feito por alguém que está aprendendo a fazer mapa, é preciso que se explique o mapa. Tá? Então, esse é um dos problemas. E então, você pode ter que explicar, você pode usar assim. Quando você passa a dar para o aluno fazer o mapa, aí dentro da perspectiva da aprendizagem significativa, você está operando cognitivamente nele. Então, quer dizer, ele está operando, na verdade, não você, né? Ele está operando cognitivamente para construir o mapa. Então, ele está desenvolvendo, ele está aprendendo ao fazer o mapa. Tá? E esse aprendizado pode ser em grupo colaborativo, o professor na lousa fazendo um mapa com a turma lá. Então, o que a gente faz aqui? O que a gente põe aqui e tal? E aí tem algumas maneiras de conduzir isso. Ou os alunos fazerem, trocarem ideia com o colega do lado, trocar entre eles, fazerem avaliações, se juntar em pequenos grupos, fazer individual, fazer em grupos. Para fazer em grupos é muito legal, porque eles trocam muita ideia, né? Eles têm que chegar nisso. Então, fazer em grupo é uma atividade que eu acho que funciona muito. Então, são estratégias diferentes que você vai usar para objetivos diferentes, como tudo em educação. Tá? Professor, até para a gente passar para a Mariana, só mais uma questão. Aquele mapa conceitual lá que estava falando da energia, por exemplo, como que poderia ser a pergunta geradora? Não é define energia, como é que iria ser essa abordagem inicial? O contexto daquele mapa foi um trabalho de planejamento curricular, tá? Então, seria o tema energia no nosso currículo, tá bom? Eu não coloquei porque, na verdade, eu tirei isso de um artigo que cita e pega isso só como exemplo, né? Então, não colocou a pergunta lá, tá? Aliás, eu vou ser honesto com vocês, a área de mapa conceitual tem batido muito pé em pergu na questão focal dos últimos anos para cá, até os anos 80, 90, eu cheguei nesse campo um pouquinho depois, bem depois, mas o pessoal não se preocupava muito com isso antes, não. Isso tem sido colocado muito mais recentemente, da importância disso. Então, eu colocaria como questão ali o objetivo que tinha fazer aquele mapa, o tema energia no currículo da nossa escola. Tá? Obrigado. Professor, só uma coisinha, só para adiantar que eu esqueci, tá? Porque também o tempo é pouco, mas eu ainda coloquei nas minhas apresentações algumas outras ilustrações mais amplas sobre mapa conceitual e um roteirinho de como construir um mapa conceitual feito pelo próprio Novak, tá?
e também algumas ideias de o que é um bom mapa conceitual. Eu não vou apresentar isso aqui, não dá tempo, mas eu vou deixar para vocês lerem para casa aí e poderem trocar ideia, e se precisar a gente está à disposição para trocar ideia aí. Boa tarde, eu vou tentar resumir um pouco a minha apresentação e vou tentar responder um pouquinho das perguntas que vocês colocaram no chat. Não se assustem com esse mapa, é um dos mapas que o Flávio me fez fazer ao longo do meu doutorado. A ideia não é que vocês leiam o mapa e que consigam entender todas essas relações, é um exemplo. Nesse caso, eu, professora, e no caso eu era pesquisadora também, eu estava construindo o mapa, e era a síntese de um capítulo de um livro didático, e o tema eram as interações intermoleculares que eu estudei durante o meu doutorado. Eu comecei mostrando essa perspectiva do professor como mapeador, porque eu acho que isso pode ajudar bastante a gente a ter um domínio mais integrado do conhecimento, do que a gente vai abordar, seja numa aula, seja no módulo da disciplina, ou seja na disciplina como um todo. O Flávio chegou até a comentar um pouquinho sobre isso, e eu acho que esse mapa também pode ajudar a planejar a abordagem dessas relações em sala de aula. Esse é um mapa que foi construído a partir do primeiro que eu apresentei, só que agora a gente faz um refinamento do mapa. Eu coloquei cores, eu coloquei as ligações cruzadas que o Flávio comentou, elas estão aí em destaque, eu coloquei novas relações que não apareceram naquele livro, e eu comecei a pensar naquela disciplina. Como que eu poderia agora abordar esses conceitos de uma maneira mais clara, mais objetiva e mais integrada? Deixar um pouquinho de lado a ideia de fragmentação. No caso específico dos tipos de interação, estou dando um exemplo da química, normalmente a gente trabalha com as interações. Eu primeiro vou trabalhar com forças de dispersão de London, depois de polo, íon de polo, ligação de hidrogênio, e muitas vezes a gente não tem uma integração entre esses tipos. E aí, nesse mapa, a gente destacou, por exemplo, em verde, alguns conceitos que nós achamos que eles podem ser integradores. Eu posso partir desses fenômenos para poder entender um pouquinho mais os tipos de interação. E tem outros aspectos que foram realçados no mapa, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas eu começo a pensar, será se eu realmente estou escolhendo os conceitos principais? Será se eu estou abordando as relações mais relevantes, ou deixando isso muito claro para os meus alunos? Isso em sala de aula. E como foi feito a partir de um livro, a gente percebeu que tem muitas relações que para nós são muito importantes e o livro não deixa isso muito explícito. Então, com o mapa, isso fica mais claro, porque é visual, e pode ficar um pouco mais fácil para a gente começar a pensar nisso na sala de aula. Mas eu não vou só fazer esse mapa e pensar no planejamento. Eu posso começar a pensar a usar esse mapa como recurso didático. Então, eu já tenho uma estrutura de um mapa conceitual que eu elaborei. E aí, a partir dessa estrutura, desse esqueleto, eu penso em atividades que eu posso desenvolver com os meus alunos ao longo das aulas. Eu vou mostrar alguns exemplos. Então, pensando numa ideia, eu estou sugerindo para o meu aluno ler o capítulo de um livro. No caso, pode ser o mesmo capítulo que eu fiz o próprio mapa. Só que eu vou fornecer para o meu aluno um esqueleto de mapa, para ele ir preenchendo as frases de ligação, para ele preenchendo alguns conceitos, e isso vai acabar orientando, vai guiando o estudo do aluno ao longo da leitura daquele texto. Eu vou ajudar o aluno a sistematizar aquele conhecimento de uma forma mais organizada e mais sintética. Eu penso que isso pode ser muito interessante quando a gente tem leituras, indica leituras que são muito densas, leituras que têm muitos conceitos. E, às vezes, as relações entre esses conceitos não são tão explícitas num texto. Esse preenchimento do mapa, ele pode ser de forma livre, ou eu posso indicar conceitos e frases de ligação que são interessantes. Eu coloquei no slide um exemplo, aí eu tenho um mapa um pouquinho menor, e eu apaguei 2 frases de ligação.
e eu posso pedir para o meu aluno completar. Eu posso apagar todas, algumas, isso vai depender muito do momento em que eu estou desenvolvendo essa atividade. Agora, eu posso pensar em utilizar o mapa como um momento de revisão do conteúdo, ou como de síntese de um módulo da disciplina, síntese de um conjunto de aulas da disciplina. E aí, eu coloquei aqui como exemplo do aluno fazer uma análise do mapa conceitual. Eu tenho a estrutura do mapa, de novo, aquele esqueleto, só que, por exemplo, eu inseri propositalmente algumas frases de ligação com erros conceituais. Vocês vão perceber aí no exemplo do mapa que tem uma frase que está em vermelho, meio laranja. Foi só para destacar para vocês que eu mudei essa frase de ligação. Ao mesmo tempo, eu posso pedir para o aluno verificar, será que todos os conceitos mais relevantes dentro daquele conteúdo, eles estão contemplados nesse mapa? Será que todas as conexões? Eu posso pedir para ele fazer novas conexões, eu posso pedir para ele inserir novos conceitos. Eu posso delimitar o número de conceitos, o número de conexões ou não. Estudo, de novo, depende muito da especificidade da minha turma, depende muito do momento que eu estou fazendo isso. Ou eu posso ter um mapa conceitual, que pode ser o meu mapa, o que eu fiz lá no começo, e pedir para o aluno explicar esse mapa conceitual através de um texto. Eu posso aliar texto com o próprio mapa conceitual. Essas são algumas das possibilidades. Agora, eu posso partir do pressuposto que o aluno vai elaborar todo o mapa também. Pode ser uma atividade de revisão, pode ser uma atividade de resumo de um texto, pode ser para levantamento de conhecimentos prévios. Só que o que eu quero destacar aqui eu vou pedir para o meu aluno elaborar o mapa, mas eu preciso ter o cuidado de conhecer esses meus alunos em relação à habilidade de mapeamento. O Flávio comentou um pouquinho lá no começo que às vezes é difícil elaborar um mapa, realmente é difícil começar a elaborar um mapa. Da mesma maneira que foi muito difícil, eu garanto que para muitos, fazer o meu professor lá do ensino médio pediu para elaborar uma redação no tipo dissertação argumentativa. Eu nunca tinha feito essa redação nesse gênero. Então, eu vou ter que praticar, eu vou ter que ter orientações, e a mesma coisa acontece com o mapa. O meu aluno, normalmente, ele não sabe elaborar mapas. E aí, a gente tem que pensar em atividades que possam ajudá-los a desenvolver essas habilidades e, ao mesmo tempo, estar focada no conhecimento que a gente estiver trabalhando dentro da disciplina. Então, por isso que eu chamei a atenção para a habilidade de mapeamento. E isso vai influenciar muito no tipo de solicitação que a gente vai fazer para o aluno. Eu vou dar um exemplo. Eu elaborei um arquivo, texto, né, um Word, com orientações sobre o mapa. Disponibilizei isso para os meus alunos e elaborei uma pergunta focal, que é a temática do meu mapa, como se fosse o título do meu mapa. E pedi para o meu aluno fazer o mapa. Provavelmente, muitos alunos não vão fazer um mapa, um bom mapa. Muitos vão deixar de colocar frases de ligação, muitos vão colocar conceitos que não são tão relevantes, talvez não consigam sistematizar. Então, eu vou ter que pensar numa atividade que eu possa dar esse feedback para o meu aluno. E aí, pode ser a partir desse primeiro mapa. Nesse primeiro mapa, eu dou esse feedback, eu falo, olha, eu percebi que muitos mapas não tinham frases de ligação, explico a importância, dou exemplos. Eu percebi que tem muitos conceitos que não são diretamente relacionados, ou não são tão relevantes. E aí eu começo a dar essas dicas para os meus alunos. E é por isso que eu falei sobre a solicitação. Eu posso pedir isso de forma livre, ou eu posso, num grupo de alunos que não tem muita habilidade, eu posso limitar o número de conceitos. Eu vou pedir um mapa e eu quero que vocês coloquem aí, insiram de 10 a 15, de 15 a 20 conceitos. E eu também posso estipular conceitos que são obrigatórios, que precisam aparecer naquele mapa, que são muito importantes. Eu posso fazer uma lista desses 15 conceitos, ou eu posso simplesmente indicar 5 e deixar os outros 10 para os alunos definirem. E numa segunda atividade, depois as aulas continuam, eu peço para o aluno fazer um novo mapa. Nesse novo mapa, o meu aluno, ele já começou a
entender melhor algumas características desse mapa. E aí, por exemplo, eu posso pedir para os meus alunos avaliarem os mapas dos próprios colegas, o que eu coloquei de avaliação do mapa por pares. Então, por exemplo, eu tenho uma turma de 100 alunos, e aí eu fiz uma troca. Cada aluno precisa avaliar outros 2 mapas. E a gente definiu quais são os critérios que eles precisam olhar. Eles precisam ver se os conceitos que foram sugeridos, eles apareceram ou não na estrutura, quais outros conceitos apareceram, se tem clareza semântica dessas proposições, eu estou conseguindo entender muito bem essas proposições elas estão de acordo com o conhecimento que foi discutido em sala de aula, ou conhecimento apresentado no livro didático. Eu preciso verificar também se tem concordância com a pergunta focal, com o que foi solicitado. E nisso, os próprios alunos, eles estão negociando os significados. Os alunos estão avaliando os mapas e, ao mesmo tempo, eles estão aprendendo muito. Porque eles vão perceber que as estruturas que os outros colegas fizeram são diferentes da estrutura que ele fez. E aí ele pode começar a questionar o porquê disso. E nessa ideia de avaliação e de alguns critérios, eu posso fazer comparação de mapas. Eu posso comparar mapas entre os colegas, eu posso comparar versões do mapa. No que eu mostrei até agora, eu falei de uma primeira versão do mapa, agora eu estou numa segunda versão do mapa. Isso, provavelmente, essas 2 versões já vão ser bem diferentes, e eu posso propor uma terceira versão do mapa. Ao final de um mês de aulas, por exemplo, eu devo ter a minha pergunta focal, já selecionamos os principais conceitos, e agora os alunos vão fazer uma sistematização disso. E aí, esse mapa, o professor vai ter que dar uma atenção um pouco maior e fazer uma avaliação um pouquinho mais cuidadosa dele. Como critério, eu coloquei como os últimos 2, ligações cruzadas e hierarquia, porque eu acho que são os critérios os mais complicados, os mais difíceis para os alunos e principalmente para alunos iniciantes em fazer mapa. Porque é difícil organizar esses conceitos de modo hierárquico e também começar a pensar nas ligações cruzadas. E o Flávio comentou um pouquinho sobre isso também. Eu vou dar um exemplo de uma disciplina que eu ministrei no semestre passado, junto com a professora Josefina, e nós utilizamos os mapas. Nessa disciplina, ela foi dividida em 5 módulos, cada módulo abordava um conteúdo de química, e especificamente no módulo que falava sobre ligações químicas, nós pedimos para as alunas elaborarem um mapa prévio, antes de qualquer abordagem. Elas tinham que sintetizar o que elas lembravam, o que elas conheciam sobre ligações químicas. De um modo geral, os mapas foram bem pobres, bem simples, e depois foram planejadas, né, e ocorreram várias leituras, discussões e alguns exercícios. No final desse módulo, a gente elaborou um mapa conceitual de maneira colaborativa, na própria sala de aula. Eu projetei a tela do CIMEP e as alunas, elas foram falando quais eram os principais conceitos e foram relacionando. Isso foi muito interessante porque muitas discordavam das relações que outras colegas mencionavam e havia uma negociação de significados muito interessante. Só que a gente não terminou esse mapa na sala de aula. Depois, cada aluna reviu, né, fez uma revisão desse mapa colaborativo em casa e nos entregou. Trouxe algumas perspectivas, são várias, e eu vou comentar agora sobre o curso do Coursera, que vários professores já mencionaram aí no chat. Esse curso, ele é chamado de Mapas Conceituais para Aprender e Colaborar. Ele foi desenvolvido pelo professor Paulo Rogério Miranda Correia, lá da USP. Eu posso dizer que ele é um especialista em mapas. E esse curso, ele não entra naquela lista de cursos que a UFLA comprou a licença. Então, para participar de todas as atividades do curso, o Paulo, ele está criando turmas especiais chamadas Convidados do Paulo, e a partir dessas turmas, a gente pode participar de todas essas atividades.
O curso, ele é um curso à distância, na plataforma do Coursera, ele está organizado para 5 semanas, em média aí de 2h30 por semana. Eu posso fazer tudo isso em uma semana, posso dividir nas 5 semanas ou não, porque é um curso à distância, eu vou caminhando de acordo com o que eu consigo, com as minhas perspectivas. E para fazer a inscrição dessa maneira, a gente disponibilizou um link lá na sala do campus virtual. É necessário só colocar o nome e o endereço de e-mail, e aí eu vou gerar um arquivo e vou enviar para o Paulo, e ele vai criar essa turma especial. Eu não vou falar de cada módulo do curso, porque primeiro que o nosso tempo já extrapolou, e depois é muito fácil, vocês podem entrar na página do Coursera, buscar o curso, e lá vocês vão ter informações sobre cada semana o que era esperado. É um curso para iniciantes, e tanto na elaboração do mapa, propriamente dito, quanto indicação de atividades que podem ser desenvolvidas com mapas conceituais. O Paulo me enviou ontem à noite um e-mail pedindo para informar a todos que amanhã ele vai fazer uma live voltada à tecnologia, ajuda a incluir os mapas nas aulas, e quem tiver interesse é só acessar a página dele do Facebook, é só digitar mapas conceituais que vocês conseguem encontrar bem facilmente. E aqui tem algumas indicações de referências, sites onde a gente pode encontrar vários artigos de áreas distintas, referências aqui do Brasil que são bem significativas. Eu vou deixar esse material no campus virtual, e vocês também podem me enviar e-mail com qualquer tipo de dúvida. E é isto. Obrigada, Mariana. De nada. Professor Flávio, muito obrigado. Eu acho que o pessoal, assim, trouxe informações bastante ricas e consistentes para nós, né? Eu mesmo já até agradeci a Mariana ali, fiquei aqui aproveitando me distraí da minha função do chat ali, tamanha consistência das informações que vocês nos trouxeram, né? Mariana e Flávio, tem uma pergunta da professora Elaine, não só uma pergunta, como uma preocupação que ela trouxe. É preciso se pautar na teoria da aprendizagem significativa para usar os mapas conceituais? Tá. Eu vi essa pergunta e tinha até anotado aqui, anotei umas outras também que o pessoal fez. Vamos lá. Teoria da aprendizagem significativa é uma teoria bem antiga, cognitivista, baseada no construtivismo humano, então ela é uma psicologia bem individual, do indivíduo aprendendo, preocupado com o que acontece na estrutura cognitiva de um indivíduo. Não se trabalhou na época, tanto que a teoria, inicialmente, a teoria do aprendizado verbal significativo. Preocupação do Ausubel o que acontece na cabeça do aluno quando eu estou dando uma aula tradicional expositiva mesmo, né? É significativa ou não? Então, essa teoria no campo educacional, às vezes, é muito mal vista, né? Porque, uma teoria antiga, aquele construtivismo, quantos problemas e erros do construtivismo, enfim. Com relação ao aprendizado conceitual, acho que ainda é uma teoria para a gente prestar atenção em alguns princípios dela. E aí, entrando na pergunta, bom, vamos lá. Eu acho que você pode adotar, a questão é, de novo, a gente cai na metodologia. Aí, uma coisa eu separo um pouquinho método ou estratégia, tá? Estratégia de metodologia, né? Então, se você pega o mapa conceitual e pensa nisso como uma estratégia, uma atividade que eu vou dar para eles fazerem, etc. Se você entra isso, já vou trabalhar o resultado desse mapa conceitual, ou estou fazendo colaborativo, estou fazendo junto com os alunos, né? Estou trazendo discussão dos elementos que os mapas apresentam, né? Que eles apresentaram nos mapas. Eu acho que aí você já está usando uma metodologia. E aí, de alguma maneira, eu acho que você está usando uma metodologia, você está usando a teoria aqui na qual está embasada. Agora, você precisa ter uma disciplina estruturada na teoria da aprendizagem significativa para usá-los? Não. Até porque essa teoria, ela se preocupou em desenvolver princípios para estruturar um curso. Sim, ela se procurou. Mas se a gente pegar historicamente mesmo, e ainda quem segue teoria de aprendizagem significativa, elementos como participação coletiva,
estudo colaborativo, discussões em grupo, tudo isso foi sendo incorporado, tá? Então, você não vai ficar lá naquele livro de 1968 do Ausubel, tá? Ou naqueles princípios que estão colocados lá, né? Então, eu acho que assim, você não precisa ter com aquela história de, não, mas eu tenho que pegar o conhecimento prévio. Mas se você der uma atividade de mapa conceitual antes de desenvolver alguma coisa, você já está pegando o conhecimento prévio do aluno. Então, você está usando a teoria, né? Eu tenho que estruturar, tem que ter o organizador prévio, era um elemento que o Ausubel também propôs. Esse é um elemento que não demonstrou também tanto funcionar tão bem. Muitas coisas também demonstraram não funcionar muito bem como ele propôs. Então, eu acho que a gente, na verdade, as teorias da educação servem muito bem para a academia. Na sala de aula, mesmo dentro da academia, a gente usa teorias híbridas, todos nós usamos diferentes abordagens, e eu acho que o ensino tem que ser híbrido, tem que ser plural, né? Mais do que híbrido e plural, né? Então, não se preocupe com isso, não. Interessou, vai usar, você vai construir a tua história com essa metodologia ou com essa estratégia. A gente tem algumas perguntas ali em relação à parte técnica do aplicativo do CMAP Tools, certo. Que a gente já sabia que numa roda a gente não ia conseguir, né, apresentar as duas coisas juntas, não é mesmo? Difícil. Sim. Bom, tem algumas coisas que eu marquei aqui. Bom, deixa eu falar, o CMAP é gratuito, vocês podem baixar e eu vou dizer para vocês, não tenham medo, abriu, você vai começar a descobrir como é que é, é só clicar na tela, vai começar a aparecer teu mapa. Tá? Ele é muito intuitivo, né? Fora isso, você vai encontrar, sei lá, no YouTube, como usar CMAP, vai aparecer, porque não é possível que alguém não tenha feito um tutorial sobre isso, vai ter. E no próprio site tem informações, tá? Então, eu acho que o site do próprio CMAP e o site do Paulo no Brasil são os pontos de referência para aprender mapa conceitual. São muito bem planejados, tá? Então, gente, é usar, não tem como. Me disponho, se vocês tiverem tempo, ou quiser fazer um outro horário, alguma outra coisa, a gente pode fazer uma outra roda, e para quem está mais interessado, discutir questões mais de detalhes. Estou à disposição. Mas é muito simples usar, não tenham medo de baixar e usar ou usar na nuvem. Tem uma pergunta muito interessante aqui, se me permitir. Eu posso fazer? Dá tempo? Pode. Que a pessoa, acho que é Carolina Martins, falou, o conceito inicial no centro, sempre conceito tem que estar no topo, né, ou se ele vai no centro. Isso é interessante, viu, Carolina, porque quando eu comecei a passar para os alunos fazerem, eu fui percebendo que a maioria dos mapas, inclusive em alguns momentos na vida eu pedi mapas muito grandes, para eles definirem o que era química, por exemplo. Uma determinada disciplina, era esse o objetivo da disciplina, e eles usaram o mapa para isso. Então ficaram mapas absurdos, mas foi legal, deu para discutir muita coisa. E eles, em geral, apresentavam essa estrutura radial, né? A gente chama de estrutura radial. Isso a gente encara como, se o mapa é assim, a pessoa ainda não é um mapeador, vamos dizer assim, tão fluente, né? Domina tanto a técnica, mas é natural que se comece por aí, ainda mais se o recurso que você está usando é papel, tá? Porque a partir do centro da folha de papel você irradia. Daí a confusão com o mapa mental, que é radial, né, na sua estrutura. E agora, você fez um mapa radial, você o converte facilmente em hierárquico, naquele nível hierárquico. Presta atenção, pega um mapinha seu lá e olha que você consegue converter isso, e no programinha você faz só arrastando as caixinhas, ele até tem uns recursos que ele tenta fazer para você. Você cria para ele, tem um botãozinho que você clica lá, faz um layout para mim, ele tenta fazer um layout para você, às vezes ajuda, às vezes atrapalha muito, mas dá para fazer. Está no caminho certo, não se preocupe com isso não. E você olha direito que você vai perceber que você transforma ele em hierárquico fácil. A hierarquia está escondida lá. Tá? Uma outra pergunta ali que a Mariana está até respondendo é se a gente consegue, se o CMAP Tools roda dentro do Moodle, que é o campus virtual, né? Aí a Mariana até já disse ali que você trabalha dentro do CMAP Tools e posta o link, né? Ou salva a imagem. Você pode fazer isso, mas vamos lembrar, aí é uma questão mais técnica de algum designer aí da parte de computação, ou um gerente do Moodle, talvez saiba fazer isso. Alexandre. Então, eu até vou falar com o gerente do Moodle da USP, eu estava pensando em umas outras coisas, se não dá para colocar alguma coisa assim, eu não sei. O fato é que ele gera arquivos HTML. Imagino que dê para aproveitar para fazer alguma coisa. Agora, ele tem uma opção em nuvem. Você cadastra, põe o teu e-mail, senha, entra, o teu mapa fica lá, você pode deixar visível ou não,
e você trabalha em nuvem, sem precisar instalar. Tá? Eu não sei se todos os recursos do programa estão lá, nas primeiras versões não, mas eu não sei se está tudo lá agora, mas eles estão sempre mudando, novas versões, eu nem tenho sempre, sei lá, atualizo uma vez a cada 2 anos, quer dizer, 2 vezes por ano, mais ou menos, eu me preocupo em atualizar. O professor Kelvin está pedindo, assim, dá para explicar sobre a teoria da aprendizagem significativa, mas, assim, não é o intuito, né? Bom, eu posso parafrasear o próprio Alzheimer. Ele dizia o seguinte: se ele puder resumir toda a sua teoria, ele diria que o ponto mais importante, o aspecto mais importante para alguém aprender significativamente é o que ele já sabe. E ele diz para os professores: descubram isso e trabalhem a partir disso. É o que eu posso, neste momento. Na verdade, a nossa preocupação, a gente estava ali conversando no chat, da Elaine, da professora Cléria, é o seguinte: imagina a avaliação de um mapa conceitual sob a óptica de uma teoria tradicional, onde o erro tem um fim em si mesmo, né? É só essa preocupação. Aí vai passando, tá ruim, passa para lá, tá ruim, passa para lá. E aí a fala da Mariana já nos trouxe todos esses pressupostos, né? Com oportunidades de refazer, com oportunidades de trabalhar colaborativamente, é só essa nossa provocação ali da teoria, de em que teoria pautar a elaboração dos mapas. Tá, tudo bem, entendi. E, bom, eu acho que essa oportunidade do curso aí é ímpar, né? O intuito dessa roda hoje era realmente provocar, né, as pessoas a se aprofundar um pouquinho mais, né, Mariana? Eu acho que a gente cumpriu. Isso, a ideia era um panorama geral para que as pessoas conhecessem um pouquinho e conhecessem várias possibilidades e começassem a pensar, será que eu consigo usar isso na minha disciplina, na minha prática? Pode ser que não seja agora, pode ser que seja depois, quando o ensino presencial retornar, mas era para colocar uma pulguinha lá atrás da orelha, né? Alexandre, quer completar alguma coisa? Está por aí? Sim, mais a Mariana falar sobre o formulário lá na sala de roda de conversa do campus virtual, e que as pessoas podem fazer a inscrição para o curso, né? Colocar o nome lá, não é isso, Mariana? Isso, tem um formulário Google disponível lá na nossa sala do campus virtual, além de outros materiais, e basta entrar nesse formulário, indicar nome e e-mail, e eu vou acompanhando isso ao longo dessa semana. E aí logo já passo esses nomes para o professor Paulo, mas se alguém, essa semana eu não consigo, eu só vou pensar nisso na semana que vem ou depois, sem problemas, eu vou estar acompanhando esse formulário. Só que eu não sei até quando que a gente vai conseguir abrir essas turmas. Imagino que nos próximos 20 dias, ok, depois aí já vai depender de limitações do próprio Coursera. Mariana, acho que era melhor você colocar um prazo, dia 15, dia 10, alguma coisa assim, e espera até lá. Então, vamos pensar até semana que vem, no dia 13, né? Posso falar, Sayonara? Pode sim. No dia 13, a gente tem uma roda de conversa voltada para o uso de mapas conceituais na avaliação, e o professor Paulo, que é o convidado dessa roda. Então, talvez até o dia 14, um dia depois da roda, né? Dia 15, que é sexta-feira. Dia 15 na sexta, até o dia 15. Né? Podem manifestar um interesse lá até o dia 15. Mas se eu perceber até sexta-feira dessa semana que a gente já tem um número significativo, eu já encaminho para o Paulo para a gente abrir a primeira turma. Ok. Então, como a Mariana falou aí, eu reitero o convite para que vocês estejam novamente com a gente, né, dando uma sequência sobre essa discussão, sobre mapa conceitual, na perspectiva de avaliação. Então, é na quarta, né, Mariana? Quarta-feira. Isso, quarta-feira, dia 13, às 14 horas. Isso. Então, e por último, eu peço desculpa mais uma vez aí que as inscrições encerraram antes do horário, só enviar um e-mail para a DAD que o Vinícius está lá inscrevendo todo mundo e para certificação, tá? Então, eu, mais uma vez, muito obrigada, adorei conhecer você, professor Flávio, espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu sempre gostei muito de mapa conceitual, era para eu nem gostar mais, que eu tive uma experiência muito ruim, que eu participei de uma banca de concurso e escolhi apresentar a aula com mapa conceitual, sabe? E o mapa ficou muito bom, mas na hora o computador que foi disponibilizado
A configuração não bateu com o mapa. A imagem ficou horrível. Era para eu ter tomado até, mas eu vi que foi de plano B, né? Da minha parte. Eu acho que é uma ferramenta muito rica. Gosto muito. Agradeço mais uma vez e deixo para que vocês possam dar a última palavra aí, fazer as encerramentos. Eu agradeço mais ou menos o convite, reforço que também estou à disposição. Acho que o Paulo já tem um curso muito bem montado e muito bem preparado, mas a gente também está aqui, né? Podemos, em uma outra ocasião, se for de interesse, ou quem tiver interesse. A gente sempre tem essa ideia de também divulgar, né? Ampliar um pouquinho essa ferramenta. E eu vou deixar, então, a apresentação. O e-mail está lá, para quem quiser trocar alguma ideia, a gente está à disposição. E eu só chamando a atenção que tem mais informações lá depois, né, nos slides, inclusive por onde eu começo, tem umas dicasinhas ali, tá bom? Então tem algumas coisas a mais que o pessoal pode olhar depois, eu vou passar a nova versão, a última versão para a Mariana, tá, mãe? E aí ela disponibiliza, tá bom? E é isso, muito obrigado pelo convite. Você tem algum material para aluno, professor? Algum vídeo de como elaborar mapa conceitual? Eu acho que esses do próprio site são os melhores, tá? Agora, a gente pode, do próprio CIMAP, o CIMAP tem muita coisa em inglês ou espanhol, né? Eu acho que a gente pode, se for o caso, a gente pode tentar fazer alguma coisa, né? Alguma coisa mais simples, porque como eu trabalho em curso presencial, né? Agora que a gente está começando a pensar nessas ideias de trabalhar, então a gente pode fazer alguma coisa assim, transformar essa apresentação numa videoaula, alguma coisa assim, talvez a gente possa fazer e deixar disponível. Ótimo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá bom, nada. Então tá bom, foi um prazer. Eu queria agradecer também e me colocar à disposição por estar aqui dentro da UFLA, né, acho que agora virtualmente, mas estou mais próxima. Quem tiver alguma dúvida pode me enviar por e-mail, ou se alguém, eu achei muito interessante, estou estudando, estou pensando inclusive em colocar no roteiro de estudo orientado. Pode me enviar e-mail que dentro do possível eu tento auxiliar. Obrigado, Mariana. Só lembrando, gente, amanhã às 9 da manhã, a próxima roda de conversa justamente sobre a criação dos roteiros de estudos orientados. A gente espera vocês amanhã às 9 da manhã. Até mais, boa tarde, gente. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Até a próxima.